de Bons Papos com Marcos Niemeyer. Olá, ouvinte, com o apoio cultural da CVC Turismo, que tem as melhores promoções para você viajar pelo Brasil e o mundo em qualquer época do ano. Hoje estamos recebendo em nosso podcast um convidado especial que há décadas leva a música brasileira para muito além das nossas fronteiras. Jasvan de Lima, radialista e DJ radicado nos Estados Unidos, é a voz que conduz o programa Som do Brasil, transmitido pela WKCR 89.9 de Nova York, referência mundial em FM, e palco de incontáveis programas dedicados ao jazz, à música clássica e às sonoridades latino-americanas. Emissora da renomada Columbia University, com uma vitoriosa trajetória que passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Governador Valadares, cidade do leste de Minas Gerais, Jasvan, natural de Alagoas, manteve viva a presença da cultura brasileira no rádio norte-americano. Jasvan de Lima chega ao podcast Bons Papos para uma conversa conosco que passa por memórias afetivas, transições, descobertas e pela força permanente da nossa música no cenário internacional. Primeiro eu quero agradecer aos ouvintes e ilustres convidados do podcast Bons Papos, radialistas, artistas, produtores e apresentadores. Viva as ondas sonoras! Pois bem, Jasvan, o que mais marcou sua chegada aos Estados Unidos, tanto na vida pessoal quanto na musical? Bom, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei pelo Kennedy, em Nova York, e foi no ano de 1969. A primeira impressão que eu tive foi realmente a melhor possível, porque naquela época o Brasil estava numa outra crise, né? Era a ditadura militar, e então a liberdade que eu sentia aqui naquela época foi enorme. Pessoalmente eu me sentia um garoto livre. E musicalmente a experiência foi fantástica, que foi o show de Woodstock, que eu não participei, estava perto, aí nas montanhas de Nova York, na chamada Upstate New York, onde tinha os hotéis onde trabalhavam muitos brasileiros, e eu estava presente nessa época do Woodstock procurando trabalho aí, nesses hotéis. E eu encontrei o Carlinhos Zanon, um amigo meu de Valadares, que me introduziu, que ele já estava aqui, ele já estava nas montanhas há bastante tempo. E começamos a viajar. E assim começou a minha viagem aqui nos Estados Unidos, pessoalmente. E, você com 18, 19 anos, a coragem, é tudo beleza. Foi maravilha. Então, a experiência foi fantástica. Você passou também por Massachusetts e teve uma experiência na rádio WMFO. Como essa atividade te mostrou um ângulo radiofônico mais amplo, digamos assim, e também a liberdade criativa? Na WMFO em Boston foi uma conexão mágica, que o meu compadre César Augusto estava ouvindo o rádio. Eu já fazia participações, eu era DJ em festas, né, e na noite, essas coisas. E ele estava ouvindo o rádio e escutou uma programação com uma pessoa, um DJ, falando português. Ele telefonou para a estação e era o José Moura, era o DJ da época. Nessa WMFO tinha um programa português direcionado à comunidade portuguesa. E nessa ele falou que conhecia eu. E me introduziu ao José Moura. E o José Moura logo de cara falou, bom, vamos criar um programa brasileiro. E assim foi criado o Tropicália, que era um programa de 1 hora, todas as sextas-feiras na WMFO. Essa foi a minha primeira introdução ao rádio aqui na América. E era Freeform Station. Falando nisso, a liberdade era total na WMFO. Você podia entrar e fazer um show com toda a sua liberdade, pegando o que você queria ali na discoteca, que era do lado de toda a cabine de show. A discoteca já era do lado, você não precisava andar muito para pegar o que você quisesse tocar naquela hora, naquela noite, naquele dia. WMFO também fantástica, Pacifica Radio. Era uma rádio criada pelos hippies na época dos anos 60 em São Francisco. Antes de ir para os Estados Unidos, você também morou na ensolarada Governador Valadares, no leste mineiro,
onde chegou inclusive a montar uma loja de discos, a Blow Up. Que lembrança mais simbólica, Jasvan, você guarda daquela já distante época? Bom, minha juventude toda em Belo Horizonte. Apesar que eu tinha minha avó, por parte de pai, em São Paulo. Eu passava as férias de escola sempre em São Paulo. Essa conexão era muito boa. Mas Belo Horizonte, nos anos 60 também, eu aprendi muito aí. Jogava futebol, morava no Barreiro. E daí, meu pai foi transferido para Governador Valadares. E quando eu cheguei em Governador Valadares, o ano de 1967 para 68, eu estava meio assim fora, né? Eu não conhecia ninguém. Mas de repente a música me salvou outra vez, que eu conheci o Jaida de Oliveira, que era um guitarrista de a banda de rock Os Escorpiões, a mais famosa da região. E nessa conexão, eu tinha muito disco já nessa época. E os discos me salvaram, porque eu comecei a mostrar os discos para ele, comecei a entrar na banda como escolhendo o repertório primeiro. E depois comecei a andar com a banda e contei para ele a história do meu sonho de ter uma lojinha de disco, que era o meu sonho dessa época. E contando essa história, ele falou, pô, meu pai tinha uma loja no meio da Avenida Minas Gerais, que do lado estava uma lojinha fechada. E o pai do Jaida nos cedeu esse espaço. E aí decoramos esse espaço com aquela energia toda de criação da juventude dos anos 60, e assim se abriu a Blow Up Discos, a lojinha que fez sensação nessa época, na Avenida Minas Gerais, que a rapaziada toda que saía dos colégios paravam na frente e já viu, né? Não ficavam ali, e aquela época barra pesada. Eu lembro que o primeiro disco que eu vendi foi, para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré, e a polícia logo em seguida chegou e confiscou todos os discos, apesar que eu tinha escolhido algumas caixinhas. E assim foi o começo da Blow Up Disco em Governador Valadares. Rapaz, eu era criança nessa época e a Blow Up, lembro que ficava ali na Avenida Minas Gerais, ao lado da loja O Caçador, que vendia artigos do gênero, caça, pesca, etc. E você disse aí que a polícia chegou e foi logo confiscando os discos de Geraldo Vandré, por causa da música, para não dizer que não falei das flores, que era uma canção de protesto contra o regime militar da época. E olha que naquele período, lá em Valadares, a polícia militar, principalmente, era barra pesada. Tinham lá os chamados capangas do Coronel Pedro, uma autoridade linha dura daquela época, que o cabra não podia nem parar na esquina para prosear, que os homens estavam logo chegando e ameaçando levar o transeunte sem mais delongas para o Chilindró. Esses caretão aí, chega aqui, sem mais nem menos, aí quer acabar com o barato da rapaziada. Ô, rapaz! Meu compadre, a história é longa. Uma hora dessa, nós vamos destrinchar isso aqui com mais tempo. Bom, Jasvan, quando você percebeu pela primeira vez que a música brasileira despertava verdadeira reverência aos norte-americanos? Bom, eu já sabia um pouco a respeito da conexão que a música brasileira já fazia sucesso nos Estados Unidos com essa transação da bossa no jazz, com o lançamento da bossa nova no Carnegie Hall em 1962. A primeira vez que eu ouvi isso foi no programa do Hélio Ribeiro, que eu ouvia também, já em Valadares, em 68, um programa que ele tinha de tarde na Bandeirantes, se eu não me lembro, nessa época. Exatamente, Rádio Bandeirantes de São Paulo. E eu gostava muito do programa do Hélio Ribeiro, que é um dos caras também que eu sonhava de ter aquela voz, de estar no rádio como o Hélio. E depois eu conheci o Hélio aqui nos Estados Unidos, que o publisher, o diretor do jornal The Brazilians, que era o Gilberto Mendes, aqui em Nova York, trabalhou com o Hélio Ribeiro, e o Hélio Ribeiro teve um programinha aqui de rádio também. E quando ele fazia aquele negócio do Jatobá, de fazer os filmes, os trailers dos filmes que passavam no Brasil naquela época, nos cinemas, eu lembro que tinha a voz do Jatobá, depois foi o Hélio Ribeiro que fez a voz, quando ele morou aqui em Nova York, eu acho que também morou em Los Angeles. Bom, o Hélio foi um dos meus mentores. Ouça, quem faz o mundo mudar no ar. Hélio Ribeiro. Coloque setas indicativas nas estradas da vida para evitar que aqueles que vêm vindo sigam os caminhos errados que por desventura você trilhou porque ninguém avisou você.
Hélio Ribeiro falando. De qualquer jeito, aí eu vim aprender aqui em Nova York que a música brasileira estava realmente em voga, com o Sérgio Mendes, e além disso, a Astrid Gilberto já era sucesso com A Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema. O disco do Stan Getz vendia milhões, e Tom Jobim já estava também começando a ser consagrado nessa época, que logo depois veio o disco do Sinatra. Já veio o disco do Sinatra, isso antes, né, de 67. Então a música brasileira já estava bem em voga e eu fui percebendo isso. E também sempre vendendo o nosso peixe. E eu sempre promovi a cultura brasileira, eu nunca tive essa coisa, como o Nelson Rodrigues falava, de vira-lata. Eu sempre promovi bem o Brasil, graças a Deus. Jasvan de Lima, sua formação musical passa por big bands, bossa nova, rock e música latina, dentre outros ritmos musicais relevantes. Que elo une todas essas linguagens no seu modo de programar o som do Brasil na WKCR? Meu modo de produzir o som do Brasil, eu tenho isso já dentro de mim há muito tempo. Eu acho que a coisa é muito simples. Eu acho que o segredo todo é a música. O DJ, se você é um DJ que é para fazer a festa, colocar todo mundo para dançar, você tem que estar feliz quando a pista está cheia. Então eu sempre penso no ouvinte, eu penso quando eu estou dirigindo o carro, eu penso tudo isso para fazer um playlist, que eu sou fazendo playlist desde quando eu tenho 18, 19 anos. Então playlist é a jogada. Eu penso na música em primeiro. Se eu apresentar um playlist bonito, limpo, que as pessoas comecem a viajar dentro do playlist e não tira do rádio, não tira, você não muda o dial. É essa a questão. Então eu faço playlist com muito amor e carinho, sempre fiz. É o que eu gosto mais. Então a música está na frente. Se os ouvintes gostarem daquele playlist, eles vão perguntar: quem é esse DJ? Quem é esse radialista? Quem é esse produtor? Quem é esse apresentador? E é assim que eu faço. Eu sempre penso na música primeiro e eles vão chamar o meu nome depois. Eu fico feliz com isso. Com a minha formação musical, realmente é dos anos 60 no Brasil. Eu lembro o primeiro disco que eu ouvi foi do Carlos Gonzaga, em 78 rotações, ou Carol. Eu nunca me esqueço disso, eu devia ter uns 12 anos. Bom, de qualquer jeito, a formação era das horas dançantes, que é assim que eu aprendi a ser DJ também, com aqueles motoplay, que eram umas radiolas com as agulhas, aquelas agulhas que tocavam 78, depois tocavam 33 também, que você colocava no auxiliar atrás daqueles rádios Semp ou Philips. De 1900 e samba canção, né? Então assim que eu aprendi, mas a minha criação depois foi o gosto, como todo mundo gostava, daquelas orquestras. Eu gostava do Big Band, Gray Miller, Ray Conniff, aqueles lances todos. Aí depois eu fui aprendendo a escutar jazz. A primeira música de jazz que eu escutei foi o David Blue Black, a Take Five, e aí começou a onda toda que me influenciou. O Som do Brasil completa quase 30 anos no ar. O que sustenta essa longevidade num ambiente tão competitivo, a exemplo do de Nova York? A WKCR é a estação da Columbia University. E já existia um programa de música brasileira em 1985, quando eu cheguei de volta aqui em Nova York, que eu morava em Boston. Primeiro eu tive na MFO, o meu programa em Boston. Aí eu voltei para Nova York em 1985 e estava procurando, né, aquela vontade de fazer rádio, mas a competição, como você pergunta, era difícil. Mas ouvindo esse programa Street Samba, eu sempre tentava telefonar, não podia participar aí, mas nada. Aí eu comecei a ter um curso de broadcast, de radialista, com um professor que eu encontrei no jornal El Diário, esse curso, que era feito aqui no Times Square, numa escola no Times Square. Mas o curso era todo em espanhol, e feito por um radialista famoso da época que fazia o jornal latino na televisão. E daí, nessa escola, eu encontrei um dos alunos, era um porto-riquenho, que era DJ em programas da WKCR. E ele me falou: bom, o Street Samba já não existe mais.
não tem programa de música brasileira. E eu contei para ele a minha história de saber. Ele falou, bom, vou te levar lá e vou te introduzir para o diretor de programação dos programas latinos, o Herman Santana. E ele me introduziu o Renan, e eu contei a história, e o Renan falou, pô, bicho, você tem que entrar, não tem programa brasileiro. Aí você tem que colocar a proposta como um estudante da Colômbia. E se passar, você está dentro. E assim foi essa história para mim entrar na Colômbia. E depois, Jasvan, de todos esses desafios? Depois disso, para me manter esses anos todos, isso é a mágica da música brasileira. E eu criei a programação 24 horas, todos os aniversários do Jobim, que é dia 25 de janeiro, e eu criei o Jobim, que eles chamam de Antônio Carlos Jobim Birthday Broadcast. É um festival de 24 horas da música do Antônio Carlos Jobim. Bom, temos aqui alguns convidados especiais do rádio e do meio artístico em geral, que também vão formular perguntas para o nosso Jasvan de Lima. O primeiro deles é o Paulo Gomes, jornalista e radialista lá de Salvador. A propósito, Paulo foi grande amigo da saudosa Dona Eugênia Seixas, mãe do Maluco Beleza, vejam só. Ela ouvia um programa radiofônico popular que o Paulo apresentava na década de 1990, numa FM da capital baiana. E teve um dia que Dona Eugênia embarcou num táxi e foi até a emissora conhecer o comunicador pessoalmente. E então se tornaram amigos, a ponto de o Paulo Gomes frequentar a casa dela no Farol da Barra. Aliás, não precisa nem dizer, né, que o Paulo é quem mais entende de Raul Seixas no Brasil. Pois afinal, Dona Eugênia contava para ele tudo sobre o filho ilustre. Coloque aí no ar, por gentileza, Carolina, a pergunta do Paulo para o Jasvan. Um grande abraço a todos, um prazer participar desse programa maravilhoso que valoriza a nossa música popular brasileira e os nossos grandes artistas. E quero mandar um abraço para o convidado de hoje, o Jasvan, e perguntar a ele como é que ele analisa esse momento atual da música popular brasileira. O que é que ele tem acompanhado de bom? Quais valores, quais artistas, quais talentos que ele poderia apontar como merecedores, né, do grande legado que a música brasileira, popular brasileira, sempre deu aos mais novos, com aqueles grandes nomes do passado, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano, Gil, João Bosco e tantos outros, né, que formaram essa música popular brasileira maravilhosa, Gonzaguinha, enfim, como ele analisa o momento atual de um tempo para cá, né, essa renovação de talentos em relação à música brasileira que nós já tivemos, e quem ele aponta assim, em particular algum talento novo que chama a atenção dele. Grande abraço. Alô, meu querido Paulo Gomes. Bom, vendo aí esse negócio dos artistas novos que me tocaram ultimamente, eu gosto muito desses lançamentos novos que ganhou o Grammy agora, do Grammy Latino, do João Gomes junto com o JP, e também tem a Júlia Mestre, que é da turma, acho que do grupo que eu gostei muito, eu não sei se eles estão juntos ainda, o Bala Veneno. E também acabei de ver show agora nesse verão da turma de São Paulo, da Vanguarda Paulista, da Tulipa Ruiz. Já entrevistei a Duda Beats também, que tem umas coisas bacanas lançadas aí ultimamente. O Zé Ibarra, que é da turma do Bala Veneno, a Dora Morelenbaum. E essa onda aí, eu vi também o show da Lineker, que eu acho que ganhou um Grammy também latino aí. E vamos nessa, tem um monte de gente vindo aí, né? Gente boa. Vamos deixar todo mundo chegar mais. O som do Brasil é a música do século XXI. Jasvan, e o episódio do teste improvisado na rádio de Boston é praticamente memorável, né? O que passou pela sua cabeça naquele exato momento? O teste da WMFO foi meio surrealista, porque o José Moura me telefona e convida para chegar no estúdio da WMFO. Eu chego, são umas 3 horas da tarde e estou sentado do lado. Naquela época tem 2 turntables, aquelas caixas de 8 tracks que a gente tocava todos os comerciais naquela época,
Tinha cassete, nem me lembro, acho que não tinha cassete, era 2 turntable e um tape de rolão, né? O famoso Akai, aquele gravador profissional muito usado nos estúdios do rádio e da TV até meados da década de 1990. E tinha também o conhecido gravador Rapadura, que pesava uns 3 quilos e que o Cabra, o repórter, pendurava no ombro e saía pela rua fora para fazer entrevistas das mais diversas. Não dá nem para acreditar, né? E aí eu tô sentado lá, de repente o telefone toca e ele falou assim, pô, tem que ir, é uma emergência que aconteceu comigo, minha mulher tá telefonando, sei lá. E aí saiu e falou comigo assim, você sabe como é que maneja aí o negócio aí? Aí eu falei assim, bom, não sei, mais ou menos. Aí isso aqui é turntable 1, 2, 3 e blá blá blá, me deixou. E eu entrei no ar assim, eu entrei no ar pela primeira vez na WMFO. Aí daqui a pouco ele voltou de atrás da cabine e falou assim, bom, você passou no teste. E que aprendizados da época de DJ em Nova York você levou para a produção do Som do Brasil na WKCR? Eu passei alguns anos em Nova York sem fazer rádio. Até eu conseguir fazer rádio demorou algum tempo. Então, nesse intermediário, eu era DJ de nightclubs, de noite, em clubes como o SOBs e outros restaurantes que eu fazia noites brasileiras. E também fazia festas privadas de DJ tocando música do mundo inteiro, né? World Music. Outros trabalhos de freelance que eu fazia era a escolher catálogos para a distribuidora Musicrama, que depois se tornou uma grande distribuidora de world music, principalmente de música brasileira. A maioria do mercado americano distribuído pela Musicrama chegava a Tower Records e a Virgin Records, que eram aquelas grandes lojas que existiam nos anos 80 e nos anos 90 até os anos 2000. Mais um convidado especial do podcast. Ele vai fazer 2 perguntas para o Jasvan. É o renomado cantor e compositor Carlos da Fé, que, a propósito, foi um dos músicos de Tim Maia. O artista é considerado o príncipe da soul music brasileira, título simbólico que recebeu do jornalista e escritor Nelson Mota. Alô, Jasvan Lima. Aqui sou eu, músico, cantor, compositor Carlos da Fé, direto do Brasil, do podcast Momento MPB, sob a direção de Carolina Julião e a apresentação de Marcos Demba. Gostaria de saber, após a sua trajetória, um alagoano, morou em São Paulo, Belo Horizonte, Governador Valadares, trabalhou em loja de disco, né, em 1968. Por que você foi para Nova York? Claro, foi bom ter ido, né? Você tem um programa, né, um programa de rádio na WKCR-FM da Colômbia Universal. Jasvan Lima, eu gravei meu primeiro disco na gravadora Philips em 1972, sob a direção de Roberto Menescal, produção de Paulinho Tapajós. E vejo na continuidade que o Roberto Menescal sempre vem dando força para a nova geração. E na atualidade ele está dando força para Theo Bial, filho de Pedro Bial, um jovem cantando bossa nova. Você não acha legal? Fala, seu Carlos da Fé. Bom, eu lembro que saí do Brasil bem cedo, em 1969, mas sempre acompanhei esse movimento negro da música negra brasileira. Porque meu primeiro disco que eu ouvi em 78 rotações, eu nunca me esqueço que foi com o Carlos Gonzaga, que era um cantor negro. E depois, em 1971, com o lançamento de Dom Salvador e Abolição, eu continuei sempre analisando esse tipo de lançamento da música brasileira com o soul americano, que depois fez grande sucesso com você, com Tim Maia e com tantos outros desse movimento Black Rio ou Black Music Brasil, que se estendeu pelo país todo. Mas na minha época eu já também curtia o Simonal, que para mim era o começo daquela transação do poder negro da época, Black Power. E quanto ao Roberto Menescal, não tem qualidade maior na produção de discos brasileiros como o Roberto Menescal. Além de grande músico, para mim um dos maiores produtores do Brasil.
E esse novo talento que você me ligou aí do Theo Bial, com produção do Menescal, eu vou estar ligado e vou conferir. Muito obrigado pela dica. E a gente aproveita a deixa para ouvir um trechinho da belíssima canção de estilo bossa novista, Brisa que Mora no Mar, com Theo Bial e o guru da bossa nova, Roberto Menescal. De autoria dos dois artistas, a melodia, que já toca na primorosa seleção musical do Momento MPB, programa que apresentamos aos domingos, das 8 às 10 da noite, na Cheia FM Juiz de Fora, certamente também será incluída no Som do Brasil, com o Jasvan de Lima, na WKCR de Nova York. Lembrando que esse novo talento da música brasileira, o Theo Bial, é filho do jornalista e apresentador da Rede Globo, Pedro Bial. Bem, bom dia, vem pra ter um dia bom, viver a vida bem. Vem também ouvir o som do coração, meu bem. Bom que essa manhã que vem tem a tarde inteira pra durar. Vem, deixa o barco na batida, a gente aprende a navegar. Paia, paia, para, O trabalho artístico do Theo Bial está disponível nas principais plataformas digitais. Vale a pena conferir. Podcast Bons Papos com Marcos Nimaire. Lembrando que o nosso entrevistado de hoje é o radialista brasileiro Jasvan de Lima, apresentador do programa semanal Som do Brasil, na WKCR-FM 89.9 de Nova York. A atração vai ao ar toda quarta-feira, às 11 da noite, horário norte-americano, levando-se em conta a diferença do fuso horário. Ô Jasvan, sua trajetória envolve encontros decisivos, a exemplo do de José Moura e o de Carlos Rosário. O que esses personagens representaram efetivamente na sua formação profissional? O José Moura foi o encontro que me deu a primeira oportunidade, apesar que o meu compadre, o César Augusto, é o cara que telefonou para o radialista que estava no ar aquela hora, mas o Zé Moura, ele já era um profissional radialista, ele natural de Angola, se não me engano, mas ele já fazia rádio em Portugal e ele também lecionava, ele era professor na Tufts University, que era da estação WMFO. Quanto ao Carlos Rosário, ele também era um DJ, New Rican, porto-riquenho, que é criado em Nova York, se chamam New Ricans, né? E ele conhecia a música, ao fundo da música latina. Esse que foi, que me ajudou muito aqui em Nova York, também a conexão latina, que foi a do Carlos Rosário. O Carlos Rosário tem tempos que eu não vejo, mas ainda está em atividade aqui em Nova York. É um DJ poderoso. Eu lembro a gente entrevistar muita gente famosa no Copacabana, o clube latino mais famoso da época aqui em Nova York. O Som do Brasil foi criado num espaço tradicionalíssimo da FM Mundial. O que significa ocupar essa vitrine para a música brasileira? O Som do Brasil foi criado por mim e um estudante da Colômbia na época, Eduardo Delgado, e foi ele que deu o nome ao show Som do Brasil, que é meio genérico assim, mas acho que foi a mãe dele, ele telefonou para a mãe falou, põe o nome Som do Brasil, e ficou e pegou. Estamos aí já há 27 anos, e dentro da WKCR, que é uma estação totalmente ouvida por jazzistas do mundo inteiro, classical music, new age music, música latina no seu programa Sonidos Colombianos e também no programa Caribe Latino, que é produzido pelo produtor que me deixou entrar na KCR, que é o Herman Santana, que ele é o condutor do programa Caribe Latino até hoje. E como foi essa história do especial de 13 horas, que virou referência na WKCR de Nova York, dedicado ao maestro soberano Tom Jobim? Em 1998, eu criei, com o Eduardo Delgado, naturalmente, o Tom Jobim
festival. Primeiramente, a gente tentou para 13 horas, mas no fim foi aprovado para 24 horas, porque é tradição da WKCR os festivais e os aniversários dos grandes músicos serem de 24 horas. Então nós conseguimos 24 horas para o Antônio Carlos Jobim Festival, que é todo dia 25 de janeiro, no seu aniversário. E a gente faz uma grande programação e você não acredita, o telefone não para de tocar, de pedidos e de gente agradecendo. E todos americanos. Brasileiro que escuta o som do Brasil são só 25%. A audiência da WKCR para o programa Som do Brasil é 75% ou mais de americanos que ouvem o som do Brasil. Então é uma alegria muito grande para a gente promover a música brasileira, em especial a do Tom Jobim, que é realmente adorada. E justa e merecidamente, o memorável maestro Tom Jobim permanece presente e respeitado no cenário cultural norte-americano, não é mesmo, Jasvan? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho. Bom, a só definição que eu penso da música do Jobim aqui nos Estados Unidos, ou no mundo inteiro, mas principalmente na América, porque se não fosse a bossa nova ser produzida pelo Creed Taylor, como foi no álbum Get Gilberto, a bossa nova nunca ia aparecer no mundo como esse sucesso todo se não fosse produzido aqui nos Estados Unidos. Ele tinha que passar por aqui. De qualquer jeito, o Tom Jobim aqui nos Estados Unidos na opinião dos jazzistas, eles são todos, já é crossover, como se fala. Ele está dentro do jazz. A bossa nova do Tom Jobim, as composições do Tom Jobim participam do repertório jazzístico americano. Então é muito importante a gente ver que a música do Jobim é respeitada até hoje. Você pode ir na casa de todo americano, e eu na escola, na Columbia University, eu sempre pergunto para a garotada nova que vem todos os anos. Eu falo, onde você ouviu primeiro música brasileira? Eu vi na casa do meu pai, na casa do meu tio, o disco do Get Gilberto. Todo começa por aí, de 62 em diante, da música brasileira com jazzistas. Você pode ver aí, são muitas as gravações. E há diferenças, digamos assim, perceptíveis entre o público brasileiro e o público norte-americano na forma de ouvir e interpretar a música brasileira? Bom, a diferença do público brasileiro e do público americano, os ouvintes da rádio, especialmente, eu estou muito ligado mais com os americanos, porque eu nunca fiz programa direcionado só para brasileiro. Eu cheguei aqui para promover a nossa música, para um público americano. Eu não vim aqui para promover a música brasileira para brasileiro, entende? O imigrante brasileiro, em especial nos últimos 30 anos, eles ouvem o rádio digital direto do Brasil, ou eles escolhem, realmente a maioria gosta de escutar o tema das novelas, ou o que é a parada de sucesso. E o ouvinte americano está interessado em outra coisa. Apesar que a juventude americana, muitos da juventude americana gostam do funk carioca, essa onda toda. Isso não tem nada a ver, mas eu vejo que o ouvinte americano, ele gosta mais dessa sessão de MPB ou bossa nova, ou esse estilo, entende? More bossa jazz. Agora, o público brasileiro é outra coisa. Quem também está conosco neste agradável bate-papo é o grande amigo Arnaldo de Solteiro, expressivo personagem conhecido no meio musical. Arnaldo é produtor de discos, jornalista, publicitário e educador. Ele atuou com grandes nomes da música, a exemplo de João Gilberto, Tom Jobim, Elmir Deodato, João Donato, Wanda Sá e Doris Monteiro, dentre outros relevantes nomes artísticos. E o Arnaldo de Solteiro vai fazer 3 perguntas para você, Jasvan de Lima. Grande Jasvan Lopes de Lima, aqui Arnaldo Solteiro, seu fã número 1, e queria saber
como é que você faz esses dribles espetaculares e desconcertantes que você consegue no seu programa. Parabenizar, porque o Som do Brasil realmente é o meu programa, assim, favorito, né? Porque é o melhor programa de música brasileira nos Estados Unidos, sem dúvida alguma. E, além disso, né, do seu prestígio, você é um grande embaixador da música brasileira no exterior, no modo geral, porque eu conheço pessoas no mundo inteiro que ouvem o seu programa pela internet, como eu ouço também, né? Foi a grande vantagem da rádio nessa fase digital, né? Do rádio. Não é mais aquela coisa só local que atinge aquela área ali, é uma coisa que vai para o mundo inteiro, né? Os japoneses ouvem seu programa, os coreanos, e eu ouço em qualquer parte do mundo que eu esteja. Eu já ouvi o seu programa no Brasil, na Coreia, estando em Tóquio. É incrível, né? A gente se adapta para ouvir. Além de tudo que me chama a atenção, do seu bom gosto e tudo, você faz uns dribles extraordinários. É a maneira como você consegue sair, às vezes, de uma música do Stan Kenton, entrar num Carlinhos Brown, e aí entra no Ayrton Moreira e sai para um outro negócio. É incrível como você dá esses dribles. É coisa de craque mesmo, assim, de Pelé, entendeu? É desse nível aí. Você é o grande Pelé do rádio mundial. Então eu queria saber como é que você faz esses dribles, se você sempre fez, se é uma coisa que você acha que veio com o tempo, com o amadurecimento e tal, ou se já era aquela vocação, entendeu? De quando você brincava de DJ em casa, ou quando você começou a trabalhar em rádio, se você já fazia esses dribles. Fico muito curioso para saber como é que você consegue resultados fantásticos. Isso é a mágica do rádio, realmente. O rádio me deu tudo. Amizades incríveis, como essa do Arnaldo de Solteiro, que eu conheci no ar, ele escutando o programa, me telefonou e a gente ficou amigo e já fizemos grandes shows juntos. Aí, incrível, na WKCA. Mas de qualquer jeito, Arnaldo, eu faço aqueles dribles que você fala, né? Os dribles, que eu também fui jogador de futebol amador, mas essa onda de fazer o playlist e fazer esses dribles, eu fazia isso desde jovens. Eu acho que eu aprendi a fazer playlist sempre contando um sonho ou uma viagem. Então, você pode ver que vou fazendo um truque, entra dentro do outro, mas é mágica, realmente. Eu não entendo como realmente eu faço. É que eu tenho na cabeça, ou de vez em quando eu tenho na minha frente aquele monte a minha discoteca, assim. Aí eu vou pegando, são letras, de vez em quando são letras que me envolvem, são números. E é muito estranho como uma faixa entra na outra. De vez em quando são uma combinação de números. Eu tenho uma faixa número 2 e eu pego o Stan Kenton número 2 e tem a faixa do Ayrton Moreira, e que eu for ver, a faixa é número 2 também. Eu falo, poxa, que empate incrível. E assim vai acontecendo. É muita mágica do playlist, que você gosta, eu sei que você gosta, e eu penso na audiência, porque para não ficar naquela onda, né, que é tudo programado. Então dá umas viravoltas fantásticas assim de você. E a introdução e o final, aquele negócio que todo mundo sabe, né, você colocar. De vez em quando eu brinco também, como um homem, uma mulher, entende? Ou então a letra contra um fim de caso e depois eu começo o outro com a letra que o caso está começando, uns lances desses. Mas eu gosto de fazer muito isso com música instrumental, que é melhor de fazer esse tipo de drible. Legal. A minha segunda pergunta diz respeito também ao estilo da programação, porque você consegue juntar todas as vertentes da música brasileira, seja inclusive tocada às vezes por artistas não brasileiros, né? Lembro de programas recentes que você fez, você veio com uma seleção de artistas suecos tocando canções às vezes não de autores brasileiros, mas bossa nova, pessoas do mundo inteiro influenciadas por música brasileira, né?
e do passado, do presente, como eu já falei do Stan Kenton, ou seja, ou outras pessoas, e Bud Shank, as cantoras e tal. Como é que você consegue fazer isso de uma maneira tão incrível? Porque você consegue juntar no programa essas raridades, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo você coloca os lançamentos todos, né? A quantidade de discos novos, que eu tomo conhecimento que eles existem através do seu programa, é uma coisa impressionante. Então, eu acho fascinante isso. É uma junção de todos os estilos, de todos os tempos. Tudo funciona bem. O resultado final é sempre muito bom. Qual é essa mágica? Pode contar qual é a mágica ou também não dá, entendeu? E aproveito e emendo numa outra pergunta. Essa mágica, se ela existe, se é uma técnica sua de preparar a playlist, você já prepara antes do programa com uma certa antecedência, com quantos dias de antecedência? Ou você simplesmente leva os discos na hora e vai lá e cria e improvisa como se fosse o Hermeto Pascoal lá da rádio ali, que chega ali com aquele volume que você tem de informações, de discos, de gravações e tal, e você na hora vai criando a sua obra-prima. Como é que você faz para que não fique estranho, né? Juntar tantas linhas, tantas vertentes, tantos sons diferentes e tudo ficar legal. Não é um programa ouvido só por quem gosta de bossa nova, ou só por quem gosta de MPB, ou só por quem gosta de rock brasileiro, né? Você sai do Erasmo Carlos pro Hermeto, aí você volta e vai pro João Bosco, e vai pro Djavan, e aí vai pro Elmir Deodato. Isso é incrível, né? E tudo fica lindo. Então, parabenizo a você, parabenizo o Marcos aí pela essa iniciativa desse programa e quero saber mais como é que funciona isso. Meu sonho é um dia estar lá no estúdio da WKCR, na hora que você está fazendo o programa, para eu ver isso em ação aí. Um grande abraço e parabéns pela carreira brilhante. Bom, Arnaldo, a respeito da pesquisa para o playlist, eu aprendi muito com você também. Você esquece que eu lia o seu blog antigo, sei lá, 10 anos atrás, porque maestria de escrever como você tem, você é o único para mim também, para seus liner notes e as coisas que você escrevia no seu blog. Eu sempre pesquisei o blog. A respeito do playlist, é porque eu escutava muita música instrumental dos anos 60 e fazia vernissagem. Eu fiz muita vernissagem de colocar música no background, na BG. E então eu conseguia analisar assim, músicas eu chamava o Cinemascope Lounge, que eu utilizava músicas de filme e eu misturava outras coisas entre essas músicas de filme para fazer uma conexão e o pessoal que está tomando um coquetel se sentindo uma boa. Então eu colocava bossa nova no meio, jazz, tantas coisas iam entrando uma nas outras. E assim eu consegui fazer esses playlists que eu tenho desde dos anos 70 que eu comecei esse estilo de coisa. Porque é diferente de você tocar nos nightclubs, né? Mas quando você faz a vernissagem ou lounge music, que eu gostava muito de fazer isso, que virou moda nos anos 80, 90, lounge music, que é utilizar essas coisas dos anos 50 até 60 e fazer como lounge, que era a música tocada para o pessoal beber nos restaurantes americanos dos anos 50. Eu faço o playlist antes, quando eu chego no estúdio já está tudo pronto. Mas fazendo a programação do playlist, de vez em quando eu demoro os dias. Tem vezes que eu faço de uma cartada só, mas tem vezes que eu começo, sei lá, na segunda-feira eu fiz a metade e na terça-feira eu faço a outra, ou divido em 3 dias para fazer o playlist de 2 horas do programa de quarta-feira. E assim que a gente faz, mas eu também eu faço de improviso também. Na época de CD, eu levava mais ou menos aquele lance programado da primeira hora e deixava a segunda hora para fazer de improviso, porque a gente, nessa época, tinha muito mais entrevistas e coisas assim, de gente que aparecia no estúdio.
A gente tem tempos agora que não ficou diferente, tudo ficou diferente depois da pandemia. Bom, é isso aí. Se sobrar tempo para uma terceira pergunta, eu queria saber como é que você falasse um pouco, né? Pedir para você falar um pouco do seu início em Nova York, quando é que você chegou, quando é que você começou o programa, como é que isso aconteceu, enfim, saber o seu início da música, né? O seu trabalho como DJ na noite, em casas noturnas de Nova York, que todo mundo sempre fala disso, momentos marcantes também na vida cultural da cidade. Antes de tudo, eu queria falar a respeito dessas perguntas que o Arnaldo está fazendo para mim. Eu queria deixar bem claro que o Arnaldo, ele é um maestro de playlist também. Eu fico lisonjeado quando ele fala que gosta do jeito que eu faço os playlists. Mas ele tem milhões de compilações feitas pelo Arnaldo de Solteiro e são maravilhosas. Então você procure. Tem Brazilian Horizons, que foi lançado aqui, mas são outras. Ele me mandou agora relançamentos que são incríveis, que vocês podem checar. Um relançamento como o disco Luiz Bonfá, The New Face of Bonfá, Luiz Bonfá. Tem do 3D, do Trio 3D, e do Sérgio Mendes, de disco do Brasil 88 também, que o Arnaldo escreveu os liner notes, são umas coisas muito precisas. Eu respeito muito o trabalho do Arnaldo. Mas de qualquer jeito, Arnaldo, eu cheguei aqui em Nova York, voltando, eu morei em Boston 13 anos, então 1985, 84 para 85, eu cheguei em Nova York. E primeiro lugar que eu fui no Amazonas, não sei se você lembra, era no Broome Street, em West Broadway. E é a abertura do SOBs também. Eu consegui empregos nesses trabalhos. Eu fiz noites no SOBs, que era na Varick Street, e o Amazonas era música ao vivo, não tinha DJ. Mas eu ia muito ao Amazonas e é ali que eu fiz as primeiras conexões com os músicos brasileiros dessa época, que trabalhavam no Amazonas, que era um restaurante elegantíssimo, que no Sorro, que essa época ainda era o começo da moda do Sorro, e a gente encontrava no Amazonas a Robert De Niro, Sting, outras essas personalidades no bar do Amazonas, nos anos 80 em Nova York. E não sei se você conheceu também o Zinc Bar, que era o antigo Zinc, né, que era embaixo, no basement, né, downstairs. Esse é o período que eu cheguei em Nova York, em 1985. Nesses anos de 95 até até 95, nesses 10 anos, eu fiz muitos trabalhos de freelancer, além de DJ. Eu trabalhei um tempo na antiga Manchete, fazendo voice-overs de freelance. Foi isso, minha vida aqui em Nova York, depois trabalhando com a Musicrama, fazendo o catálogo, né? Escolhendo o catálogo do começo da Musicrama, que depois ficou grande, imensa, e através do João Barbosa, o carioca, que veio para cá e arrumou a casa, e o cara que também abriu as portas da música brasileira quando começou os lançamentos em CD. Foi João Barbosa, o cara, tudo que existia de lançamento na Tower Records e na Virgin Records, a abertura de música brasileira, aquela grade toda que abriu de música brasileira, também temos que agradecer ao João Barbosa, que trabalhava na Musicrama aí do Rio na época, e veio para cá para ser o cara que fazia a conexão do catálogo de música brasileira para ser distribuída aqui na América. Podcast Bons Papos com Marcos Niemeyer. Com o apoio cultural da CVC Turismo, as melhores ofertas em passagens aéreas para você conhecer o Brasil e o mundo com economia e segurança. São mais de 1000 lojas espalhadas pelo país, prontas para atender seu próximo destino. Sabe o que é melhor do que viajar? É viajar com alguém cuidando de tudo para você. E cuidar é estar sempre perto. Pensar em cada detalhe, do começo ao fim. Planejar a viagem com você, embarcar e quando chegar lá, já está esperando por você. Sabe por quê? Porque a sua viagem também é a nossa.
Se você se sente feliz, a gente também fica feliz. Se você aproveita, a gente também. A CVC conhece o Brasil e os brasileiros como ninguém. Tem equipe e parceiros por toda parte. Precisou? É só chamar. No celular, no app ou em uma das 1.400 lojas. Pra onde você quer ir? A gente vai amar ir com você. CVC, a sua viagem também é a nossa. Podcast Bons Papos. Hoje recebendo o nosso convidado especial, Jasvante Lima, do conceituado programa Som do Brasil, na WKCR-FM de Nova York. Você acompanhou transformações profundas no rádio, do analógico à era digital. O que, na sua opinião, continua imprescindível? Do analógico ao digital é bem melhor, né? Agora que está no digital, que você pode ouvir no mundo inteiro, você põe no seu laptop ou põe no seu telefone, pode a estação ser ouvida no mundo inteiro. Mas tem a mística do rádio, né? Eu gostava muito quando você não tinha câmera no estúdio. E a gente na WKCA, a gente é bem tradicional até hoje. A KCA é uma estação bem antiga, a gente toca LP, a gente tem 2 turntable, tudo bem antigo. A gente tem as fitas de rolo. Olha só. A gente mantém essa tradição, apesar que a gente está no mundo digital também. Agora, a mágica do rádio é aquela voz que as pessoas ouviam e até hoje são alucinadas. Muita gente, eu lembro quando a gente escutava o rádio e escutava a voz do locutor, era uma coisa muito incrível, né? Você não sabe fazer o visual daquela pessoa. Então era muito interessante isso. Tem muitas histórias, tem história do Tim Maia, quando ele foi a uma estação, acho que em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e estava ouvindo do lado de fora o rádio, e o cara tinha uma voz incrível. Aí na hora que ele entra na cabine de som da estação, que ele olhou e falou assim: "Mas você é muito feio." Essa era a mística do jazz, que perdeu um pouco esse negócio digital e tudo transmite ao vivo, as câmeras, e você virou televisão, rádio com televisão, que é legal também. Eu não sou contra, não. Rapaz, você está falando isso aí, e eu me lembrando de um fato também dessa época do rádio analógico. Foi mais ou menos por volta de 1985. Eu trabalhava no jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia, em Salvador, e estava sempre em contato com os apresentadores dos programas da emissora. E tinha lá um speaker, um tal de Oswaldo Maia, que apresentava um programa de música sertaneja de raiz, bem cedinho, 4 horas da manhã. A verdadeira música caipira. E o cabra, rapaz, tinha um vozeirão que fazia a mulherada tremer dentro do vestido. Parecia um besourão com aquela voz trovejante. E certo dia, uma ouvinte de Fortaleza, que acompanhava o programa diariamente, embarcou num voo da antiga Varig e veio para Salvador conhecer o radialista. Quando chegou ao estúdio da emissora e deu de cara com o Maia, ela não se conteve. "Oxente, mas eu cá, tô achando que era um homão grandaião com esse vozeirão. Mas é esse bichinho, miudinho, pequenininho. Tô deverasmente decepcionado, não sabe?" É que Oswaldo Maia, rapaz, era pequenininho. E acho que nem 1,5 metro tinha, bem franzininho. E com aquele vozeirão. Então a mulherada ouvia, pensava que fosse, né, um cabra alto, grandalhão. Essas coisas, né, que realmente fazem a memória do rádio. Tem coisas que a gente conta, não dá nem para acreditar, né? Mas, ô Jasvan, existe algum artista brasileiro contemporâneo que você acredita ter potencial para ocupar um lugar de destaque no mercado internacional? Artista brasileiro para fazer sucesso internacionalmente, a gente teve um monte. Agora, é difícil você fazer esse crossover atualmente. Tem um monte aí, né? Agora, instrumental, existe o Hamilton de Holanda, que eu acabei de vê-lo aqui em shows de Nova York. Ele está em turnê ainda aqui nos Estados Unidos, que é a atração internacional e tem sucesso internacional. Tem essa menina Marina Senna, né, que eu acho que pode ser lançada internacionalmente, mas isso é toda uma produção atrás para ser lançada as gravadoras que fazem esse tipo de crossover, que fizeram com a Gloria Estefan, lembra disso, né?
elas continuam tentando fazer essa conexão. Então pode existir aí um dueto com alguém famoso americano para começar essa transformação de um novo artista brasileiro. Apesar que a gente tem um monte, né, que fez grande sucesso internacional. Ivan Lins, Gal Costa vem aqui sempre, um monte, entende? Então vamos esperar. E depois de tantos anos de estrada, qual é o sentido mais profundo, Jasvan, de continuar divulgando a música brasileira para o mundo toda semana pela WKCR de Nova York? Bom, depois dessa viagem toda, muita rodovia. O cara falou, pô, a sua cara tem uma cara assim de highway, aquelas linhas assim da estrada. Pois é, rapaz, depois de véio, como diz o mineiro, né, os trem cai tudo. Bom, mas estamos aí vivo e forte e na luta, né? Esperando. Tem aí um jornalista amigo meu querendo fazer a biografia e continuo fazendo produções, né? Tentando trabalhar. Tem algumas letras que eu fiz com o Nelson Ângelo, tem um outro disco que eu fiz que chama B-Vibes, Love Flash By, que está também no Spotify, o disco do Nelson Ângelo, Times Square, que tem 2 músicas minhas com ele, e eu faço algumas coisas com a Vanessa Falabella, também tem algumas coisas com ela. E é isso, vamos continuar produzindo. Não espero ainda ter tempo de fazer mais coisas, é isso que eu quero. A música brasileira, como eu digo, é a música do século XXI, então vamos em frente. Bom, para concluir aqui este nosso agradável bate-papo com o Jasvan, temos mais 2 convidados que vão fazer perguntas para ele. O primeiro é o nosso querido Flávio Raffner, um paulista, conhecedor e pesquisador da nossa essência musical brasileira. Saudações aí, meu irmão Marcos Niemeyer, encaminhando aí a pergunta para o seu ilustre convidado. Eu queria saber dele o seguinte, sou um amante do nosso país, eu queria imaginar como que ele consegue viver tanto tempo longe da nossa terrinha. A questão musical, não preciso nem perguntar, nem dizer nada, porque bate perfeitamente com aquilo que a gente acredita. Fica aí a minha pergunta, com todo carinho, como que é viver longe da nossa terra? Boa essa pergunta, Flávio. Já teve uma época, num inverno desses aí, naquele frio danado, deve ser assim de janeiro, né? Aí eu fui ver um show do Ivan Lins, eu nunca esqueço disso, que ele começou a cantar no meio do show, não sei porquê, eu acho que ele fazia isso, hino à bandeira, né? Lembra? Salve lindo, pendão da esperança, e de repente estava todo mundo chorando, e eu também chorando, aquele frio danado. Tem umas dessa, mas o tempo, né, bicho, eu não sei, cura tudo. Eu sempre voltava ao Brasil. Antigamente eu ia ao Brasil pelo menos uma vez ou 2 vezes por ano visitar minha família. Mas depois, você sabe, aí mãe, pai vai embora, esse negócio você vai... E eu também viajei muito. Quando eu era jovem, o meu negócio também era... época do hipismo, era solto. Viajei muito pela Europa, aqui pelos Estados Unidos também. Fui 2 vezes para a Califórnia, dirigindo daqui para lá e voltando. Então... esse negócio, claro, saudade você tem, mas com o tempo, a terra é onde você está. Onde você está, eu gosto. O tempo bom é aqui e agora, como diz o Gil também. Eu já me acostumei com isso. Eu não tenho mais choque de cultura, como antigamente eles falavam. Você vai voltar para o Brasil. Eu voltava para o Brasil, eu ponho a minha sandália de dedo e a minha bermuda, eu sou brasileiro, tranquilo, e não tem grilo, não. Tem outras coisas que já aconteceram comigo, difíceis, e eu voltei ao Brasil. Eu já tive 1 ano direto no Brasil, vivendo no Brasil, e no Rio de Janeiro nessa época. Já morei ali na zona pesada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu conheço muito bem os 2 lados do Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo também, que minha família toda da freguesia do Orens, nordestinos. Eu conheço um pouco desse lance todo e tive a sorte de ter minha juventude boa ali em Minas Gerais, que é um paraíso também, em Belo Horizonte. Tudo de bom, dei muita sorte nesse negócio e eu vivo bem aqui, porque Nova York também é uma cidade que te aceita ou não.
Porque no fundo, depois que você vive um tempo, cada lugar é um bairro aqui. Eu moro em Manhattan esse tempo todo, no Uptown. Para mim, esse pedacinho aqui é a mesma coisa que está no Brasil, entende? É muito... É assim, a gente vai vivendo. E a vida é bonita, né? Como dizia Gonzaguinha, é sempre bonita. E agora é a vez da participação do nosso estimado José Pereira Filho, que trabalhou por muitos anos na Rádio Nacional e na TV Globo de Brasília. Ele é paraibano da bonita e ensolarada cidade de Cajazeiras. Meu compadre Zé Pereira, já aposentado, tá com os burros na sombra, né, Zé? Bota ele aí no ar, Carolina. Olá, Jasvan de Lima. Aqui Pereira Filho, da Rádio Nacional de Brasília. 2 perguntas. Antes de você ir morar nos Estados Unidos, você nunca pretendeu trabalhar em rádio aqui no Brasil? Aí, nos Estados Unidos, você teve alguma pretensão ou desejou realizar um sonho de entrevistar algum cantor norte-americano? Fala, José Pereira Filho. Essa onda e esse sonho de estar no ar vem de longe, né? Quando eu tinha ali a loja de disco em Valadares, em 1968, já tinha essa onda, eu tinha contato com a Rádio Educadora, a AM na época, e eu já fazia algumas coisas mais atrás da cena, nunca no ar. Eu escrevia um programa de tarde com o Hit Parade, né, a parada de sucesso, mas nunca entrei no ar ao vivo. Fiz algumas coisas comerciais com a banda Os Escorpiões e também a gente fazia versões de músicas de inglês para português. Isso aí era a onda dessa época. Mas quando eu cheguei aqui em Nova York, esse sonho de entrevistar artista americano, eu nunca entrei muito nessa, que eu vi muitos shows, mas nunca entrevistei artista americano, porque sempre eu fui direcionado a fazer programa de música brasileira. Mas eu já entrevistei um grande artista americano, o Freddie Cole, que é o irmão do Nat King Cole. Nat King Cole, para mim, também era um dos meus ídolos da época. Foi um momento especial para mim, porque o Freddie Cole adora a música brasileira e ficou no Brasil por um grande período também. Então a gente se conectou, eu fiz uma grande entrevista com ele. E ele tem alguns discos com música brasileira. Tudo de bom aí para você. Eu, José Pereira Filho, um grande abraço. Meu querido Jasvan de Lima, agradecemos por ter compartilhado conosco essa travessia que começa em Alagoas, sua terra natal, passa por Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, desembarca em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, e ganha o mundo a partir de Nova York. Sua história, sem dúvida, é um testemunho da força da nossa música, que atravessa fronteiras e encontra acolhida nos ouvidos mais atentos. Foi um privilégio ouvir suas memórias, suas descobertas e a trajetória que construiu na WKCR ao longo de tantos anos, sempre com a música brasileira no centro da cena. Em nome da Carolina Julião, produtora do podcast Bons Papos, fica aqui o nosso reconhecimento e o convite para que possamos nos encontrar outras vezes no programa. E quem sabe, a qualquer momento, pessoalmente, aí pelas bandas dessa tal de Nova York. A você, ouvinte, e aos nossos convidados que fizeram perguntas para o Jasvan, agradecemos pela companhia. Um abraço e até a próxima edição do podcast Bons Papos. Então, olha aí, vamos finalizar, né? Um pouco de Hélio Ribeiro e um pouco eu também, né? Vamos nessa, né? Esse programa é ouvido por gente que entende das coisas e gente que não entende nada. Mas não faz a mínima diferença, porque no peito de um desafinado também bate um coração. Eu queria agradecer muito a todos os convidados do podcast Bons Papos, e em especial ao apresentador, produtor, o maestro Marcos Niemeyer. E na produção, a Carolina Julião. Tomate. É muito, meu irmão. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Sabe o que é melhor do que viajar? É viajar com alguém cuidando de tudo para você. E cuidar é estar sempre perto. Pensar em cada detalhe, do começo ao fim. Planejar a viagem com você, embarcar e quando chegar lá, já está esperando por você. Sabe por quê? Porque a sua viagem também é a nossa. Se você se sente feliz, a gente também fica feliz.
Se você aproveita, a gente também. A CVC conhece o Brasil e os brasileiros como ninguém. Tem equipe e parceiros por toda parte. Precisou? É só chamar. No celular, no app ou em uma das 1.400 lojas. Pra onde você quer ir? A gente vai amar ir com você. CVC, a sua viagem também é a nossa. O podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos Niemeyer.